Fraternais saudações. E nesta oportunidade, dignos convido os senhores para que em conjunto possamos refletir do início até o final deste nosso vídeo sobre a seguinte questão, sobre o como a prática eficaz e esotericamente enraizada e compreendida da visualização criativa te tornará a médio e longo prazo uma pessoa de maior sorte e prosperidade. E para bem abordarmos esta temática, vamos aqui dividir este nosso vídeo em duas partes fundamentais. Na primeira parte, vou falar sobre um caso que me aconteceu que bem exemplifica como funciona a sincronicidade universal para atrairmos aquilo que nós desejamos. Não é propriamente para aqueles que conhecem aqui o nosso canal da minha natureza ficar contando casos particulares, mas acredito que para alguns dos senhores esta abertura será algo útil. E na segunda parte do nosso vídeo, mais para o final, nós vamos falar sobre 5 razões ou 5 consequências da prática da visualização criativa que farão de fato você ser uma pessoa de maior sorte e prosperidade. Antes de mais nada, dignos, é importante também aqui posicionarmos e definirmos o que é, afinal de contas, visualização criativa. E por definição, ad definitorum, visualização criativa é a capacidade de desenharmos em nossa mente, em nossa imaginação, pelo poder da vontade, pelo poder da emoção e também da imaginação, aquilo que nós desejamos atrair para a nossa vida. Pois bem, vou aqui contar então para os senhores o caso a que me referi anteriormente e resumidamente é o seguinte. Os senhores sabem, aqueles que acompanham há mais tempo aqui o nosso canal, que eu entrei muito jovem para a Rosa Cruz, quando tinha ainda os meus 16 anos, com a autorização dos pais, visto que o normal é entrar com os 18 anos. Então, no lugar de ser como aqueles adolescentes e jovens que me circundavam à época, muito preocupados com roupas de marca, preocupados com baladas, com namoradinhas e outras coisas de natureza semelhante, perfeitamente naturais, não estou aqui estabelecendo quaisquer tipos de crítica, eu já estava numa ampla busca de livros de literatura, visto não existir ainda a internet tal como nós conhecemos agora. Então eu sempre frequentava livrarias, frequentava sebos, e aí eu descobri, através de um desses livros, a existência, nunca tinha ouvido falar até então, de uma ordem Rosa Cruz. Existem várias, e hoje pertenço a algumas delas, mas especificamente nessa época entrei em contato com a ordem Rosa Cruz Amor. E no meu primeiro trabalho, no meu primeiro emprego, enfim, eu já comecei a pagar as mensalidades, entrei para a organização, comecei a galgar os graus e a estudar com afinco a Rosa Cruz, sendo que a sede desta ordem em específico fica lá na cidade de Curitiba, num bairro chamado Bacaxeri. Para quem já foi lá, não é apenas a sede no sentido de ser um prédio, mas é um complexo de prédios que fica ao longo de uma rua. Então você tem o Museu Egípcio, você tem uma Universidade Rosa Cruz, ali existe uma Biblioteca de Alexandria e outros tantos prédios da Martinista, o Templo Rosa Cruz, enfim, é um complexo de prédios muito bonitos. E o meu sonho na juventude era o seguinte, era justamente de algum dia não apenas ir visitar, mas também ir morar lá. E eu, muito jovem ainda, e vindo de uma situação não muito favorecida, não tinha condições nenhuma propriamente de fazer isso. Não tinha condições de ir visitar e muito menos de ir morar em Curitiba, exatamente naquele bairro. Acontece que eu comecei a visualizar, comecei a dizer para o universo, um dia eu vou morar ali perto da grande loja. E eu me visualizava, eu lançava aquilo para o universo com emoção, com vontade, com toda a gana do meu ser, até de acordo com as técnicas que estava aprendendo na Rosa Cruz. Eu comecei a projetar algo que não estava objetivamente no âmbito das minhas possibilidades, das minhas ações, mas que nasceu como um fruto ali do desejo do meu coração. Projetei.
Anos e anos depois, mais de uma década depois, eu me encontrava também numa ordem monástica católica. Aqueles que conhecem também parte da minha trajetória sabem que eu fui frade católico, e na qualidade de frade católico eu já estava um pouco afastado dos estudos místicos, justamente por estar numa outra etapa da minha vida espiritual, experienciando uma outra linguagem que também me era muitíssimo cara. E neste momento, depois de algumas viagens internacionais, eu morava ali, eu vim da cidade de Ciudad del Este, depois eu fui para Foz do Iguaçu. Eu estava na cidade de Foz do Iguaçu, até que meu superior diz assim: Frei, agora você vai ser enviado para Curitiba. Para mim, até aí tudo normal. Anos depois, mais de uma década depois, você vai ser enviado para Curitiba. Eu pensei, ok, vou ser enviado para Curitiba, mas eu nem lembrava mais daquele meu desejo lá dos 15, 16 anos. Eu já tinha apagado aquilo da minha mente. Quando eu chego no aeroporto de Curitiba, entro no carro, tinha um motorista esperando, aí eu pergunto assim, mas eu não sabia para que bairro era, mas para que bairro exatamente eu estou sendo enviado? E aí o motorista me diz o seguinte: você está sendo enviado lá para o bairro do Bacaxeri, exatamente a sede. Vejamos, dignos, que não era um bairro próximo, não era propriamente alguma coisa que eu tinha que pegar uma condução, não. Eu estava sendo enviado involuntariamente para o bairro, na cidade, exatamente onde eu desejei morar. Lá na minha juventude não tinha condições. Este não era, naquele momento, sequer mais o meu desejo. Por isso que a gente diz muito, cuidado com aquilo que você deseja, porque você pode vir a manifestar. E foi aí que quando eu cheguei exatamente no prédio onde eu iria residir, era um prédio alto, eu conseguia todas as manhãs, ao tomar o meu café e a fazer a minha alimentação, eu via propriamente esse complexo de prédios da Rosa Cruz. Vejamos que já não era nem mais o meu desejo, não fazia mais parte do meu roteiro, do meu planejamento de vida, mas o universo me trouxe de forma involuntária aquilo que eu tinha desejado na minha juventude. É claro que este é apenas um exemplo dos tantos que poderia contar, e os senhores também podem aqui deixar nos comentários os seus exemplos de vida, de como a lei da atração, como também é popularmente conhecida, funciona. Isto posto e colocado, dignos, prossigamos. Sejam muito bem-vindos, portanto, a este que é o nosso vídeo 428. 428º vídeo em nosso canal de estudos herméticos e esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma de você colaborar, se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui, para que você possa receber não apenas os 427 vídeos anteriores, mas também os que virão na sequência. Ative o sino, no final compartilha, tudo isso. E eu vou deixar aqui um vídeo complementar sobre visualização criativa e como fazê-la aqui nos comentários no final. Quando você terminar esse, você acessa também este vídeo que está nos comentários, é o primeiro comentário, e nós também vamos te responder lá. Hoje você vai escrever aqui uma experiência, ou seja, vai resumir brevemente uma experiência pela qual você tenha passado e que tenha funcionado a lei da atração, a visualização criativa, a criação mental. E nós vamos lhe responder particularmente. Em suma, dignos, as 5 razões fundamentais, resumidamente, pelas quais a prática esotérica da visualização criativa lhe trará maior prosperidade e sorte na vida são as seguintes. Em primeiro lugar, é a constância emocional, ou seja, a prática da visualização criativa vai lhe exigir um poder de concentração emocional. É de pouca valia você parar por alguns segundos, por alguns minutos ao longo do seu dia, antes de dormir ou em momentos de meditação, e visualizar até emotivamente algo, mas passar o seu dia como um todo num sentimento de tristeza, de lástima, de ausência, de falta, de debilitude, de que você não consegue, de que você não é capaz. A visualização criativa vai te exigir constância emocional. A segunda razão pela qual a visualização criativa também lhe trará sorte e prosperidade é o poder de confiança. Vejamos que a palavra confiança vem do latim confides, que é o com fé, e fé
segundo a definição de Paulo de Tarso, abre aspas, gosto muito dessa definição, diz assim: fé é a firme crença daquilo que não se vê, mas que se espera, fecha aspas, ou seja, é uma crença firme, devidamente treinada, enraizada, amadurecida, daquilo que ainda não se vê, daquilo que ainda não existe, daquilo que ainda não se pode tocar, mas que se espera realizar. Isto é importante. A terceira razão pela qual a visualização criativa te trará mais sorte e prosperidade é por conta da criatividade, ou seja, você enviando a mensagem para o seu inconsciente, para o inconsciente coletivo, para a consciência cósmica absoluta de que você está desenhando a sua vida desta ou daquela forma, este mesmo universo interior e inconsciente vai lhe dar uma série de sugestões, vai lhe dar uma série de ferramentas que objetivamente você não tinha acesso para que você chegue lá. Portanto, vai aumentar o seu grau de criatividade, da sua capacidade também, das suas possibilidades. A quarta das 5 razões dignas é a proatividade, porque na medida em que você começa a visualizar, começa a projetar e a lançar isto para o universo, o que ocorre é que também se aumenta a sua força, o seu poder de iniciativa, o seu poder de perseverança, o seu poder de vontade e a gana realizadora. O quinto e último ponto, dignos, é a própria sorte. E a sorte ela vai ocorrer na medida em que o indivíduo consegue se conectar com o seu próprio inconsciente, com o inconsciente universal e através daí mobilizar forças de sincronicidade. Sincronicidade que é coincidência significativa, ou seja, você não apenas está agindo no mundo material pela proatividade, pela criatividade, pela capacidade diligente de arquitetar um plano de vida, mas também começa a atrair conjunturas silenciosamente tramadas pelo grande arquiteto do universo que lhe possibilite a realização daquilo que você deseja. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros temas semelhantes futuramente. Se você assistiu até o final, deixe aqui nos comentários. Paz profunda, sou um apoiador, uma apoiadora deste canal.